Giro, giro, gira catapora. Giro, giro, gira catapora. Padre, padre. Padre, padre. Então, este CD Nha Menino está englobado num projeto mais amplo que se chama Inobalur, que é promovido pela Fundação Fé e Cooperação, a FEC, e que engloba outros objetos ligados às artes tradicionais da Guiné-Bissau, contos tradicionais, artesanato, outras coisas. Pronto. Um dos projetos é a criação de um CD de música tradicional para a infância da Guiné-Bissau, que começou por ser um trabalho de recolha no terreno de canções tradicionais das várias etnias, a seleção de um conjunto de canções que dessem origem a este CD. O CD baseia-se nas recolhas que fizemos, nas gravações do terreno, portanto nas vozes de guineenses, de crianças, de mulheres, de homens, de vários grupos, em vários sítios. Cá em Lisboa gravámos músicos guineenses que habitam em Portugal já há bastantes anos, que tocam instrumentos tradicionais da Guiné, e aos quais adicionámos posteriormente alguns objetos e instrumentos por nós tocados. O objeto, no fundo, não é nem um objeto puro de etnografia, de musicologia, nem um trabalho de autor, portanto é alguma coisa no meio. No fundo é uma construção a partir destas canções tradicionais, criando um contexto capaz de apresentar estas músicas a crianças e adultos de todo o mundo. Portanto, tentámos manter a raiz tradicional das canções, respeitar ao máximo as culturas das várias etnias, portanto a música tradicional de todas estas etnias, mas apresentá-la de uma forma que pudesse cativar crianças em todo o mundo e adultos também. Todo o meu percurso musical está muito ligado sempre esteve muito ligado a teatro, ao cinema de animação, a outras artes, não é? Mas também em termos de linguagem passa pela música tradicional, sobretudo portuguesa e de outros países. Em termos de autoria já tinha abordado alguns arquivos de música, portanto, sobretudo os arquivos do Giacometti, do Alberto Sardinha, e tentar dar alguma roupagem, alguma adaptação, outros arranjos a essas fontes musicais. Mas nunca tinha passado pela cabeça, na verdade, fazer um trabalho de etnomusicologia. Nós recebemos o convite do Fernando para integrar este projeto. Acho que tanto eu como o José Grecinho ficámos muito entusiasmados por razões um bocadinho diferentes. Eu porque sempre quis fazer trabalhos comunitários, etc. em África, e me interessava muito fazer este projeto. E a ideia era inicialmente irmos nós os dois para a Guiné, 6 semanas. Nós fizemos uma candidatura. Para fazer a candidatura tentámos logo rodear-nos de pessoas que conheçam bem o território, porque nós, na verdade, não conhecemos a Guiné, ou não conhecíamos, e, portanto, fizemos uma série de reuniões para perceber como é que seriam as coisas, as necessidades lá de um projeto desta envergadura no terreno, quer logísticas, quer musicais, etc. Fizemos uma candidatura, ganhámos, ficámos super felizes, e depois, depressa, percebemos que eu não podia ir à Guiné, por razões óbvias, e andámos à procura de outra pessoa, e houve uma amiga que trabalha em estudos africanos que nos recomendou a Lúcia Baian, que conhece muito bem a Guiné, principalmente uma das zonas, e que se juntou rapidamente e super entusiasmada à equipa e à ideia de ir para a Guiné fazer a recolha. O fundamental no início era percebermos que música é que era esta que nós íamos à procura. O que é o conceito de música infantil na Guiné-Bissau. Nós desconhecíamos completamente o que era essa realidade e no fundo tentámos perceber com uma série de pessoas, com o professor Domingos Moraes, com o professor João Soeiro de Carvalho, com o Jorge Queta e o José Braima Galissá também. Sim. Que nos ajudou imenso a percebermos o que era esta música, o que é que nós íamos à procura e como chegar lá.
E pronto, e a partir daí tivemos de, com aquele intervalo de tempo que tínhamos, que era aquelas 6 semanas que eu ia estar na Guiné, no fundo otimizar o trabalho, perceber quanto tempo podíamos estar em cada região, mais ou menos um percurso. Obviamente havia muitas coisas em aberto que só se podiam definir lá, não valia a pena estar a definir muito cá, no fundo, esse percurso, mas foi importantíssimo fazer aquelas reuniões com uma série de pessoas para no fundo nos ambientarmos um pouco e conhecermos um pouco mais do que é que íamos lá fazer. Filhos compadecem na coita dessa, filhos contentes na coita dessa, mamãe. Se Deus querer, mamãe, minha filha não descansa. Se Deus querer, mamãe, minha filha não balinha. Filhos compadecem na coita dessa, filhos contentes na coita dessa, mamãe. Se Deus querer, mamãe, minha filha não balinha. Se Deus querer, mamãe, minha filha não descansa. Calnote com note, que manse, que tem princípio, que tem fim. Calnote com note, que manse, que tem princípio, que tem fim. Se Deus querer, mamãe, minha filha não paga não. Se Deus querer, mamãe, minha filha não descansa. Desde a nossa candidatura, e acho que aí a sintonia entre nós os três existiu sempre, e também acho que foi por isso que a nossa candidatura foi valorizada, que nós tivemos sempre em mente essa questão de valorizar e sermos ao máximo honestos com o que o povo nos vai dar. Não queremos mascarar a cultura para ser mais comercial ou mais ao nosso gosto, mas ir buscar o que eles nos dão e a partir daí fazer uma coisa que possa ser interessante e que depois tem um trabalho de autor criativo da parte deles, mas pronto, o primeiro objetivo é respeitar aquelas culturas todas e pronto, acho que isso foi super importante mesmo depois para a FEC nos escolher a nós para fazer o projeto. Pelo menos nós fomos percebendo isso no contacto com eles e no contacto principalmente com a Telma, que é a nossa pessoa de ligação, que acho que estamos sintonizados nesse aspecto. E como primeiro objetivo divulgar a cultura guineense na Guiné, mas também poder extrapolar isso para o resto do mundo. Embora o trabalho não seja um trabalho de etnomusicologia puro, aquilo que nós estamos neste momento a tentar fazer é que o protagonismo esteja nas vozes que o José gravou na Guiné, não é? O protagonismo são as canções, são as crianças, as mulheres, os homens, as pessoas que cantaram, e tanto os instrumentos tradicionais do sané, do galiçá, do jabaté, como alguns sons que nós vamos adicionar posteriormente, alguns objetos sonoros, até alguns brinquedos, são instrumentos de suporte, não é? São sons de suporte, e o que estamos a tentar fazer é que o protagonismo seja dado à canção, não é? Às vozes. No início talvez tivéssemos algum pudor, porque subjacente a isto tudo está uma coisa para nós que isto é um trabalho sobre a identidade, não é? E não é só sobre a identidade de um povo, como é da identidade de vários povos, porque a Guiné-Bissau é um caldeirão, é este caldeirão cultural, não é? De várias etnias, de várias línguas, todas a habitar no mesmo território, a entrecruzarem dentro das várias regiões da Guiné, não é? Quando nós nos abordamos um trabalho deste género, inerente às nossas escolhas, está um grande respeito por estas culturas, não é? E está um grande cuidado para dignificar e respeitar estas identidades culturais, não é? Então, no início, quando nos debatemos com este repertório todo, a nossa primeira tendência é, nós não queremos intervir muito, não é?
Queremos deixar isto como está, queremos apresentar da melhor forma. Depois começámos a perceber a pouco e pouco, à medida que fomos gravando também os músicos guineenses cá, que podíamos contribuir com a nossa criatividade e com os nossos saberes, com os nossos instrumentos ou com os nossos sons, para apresentar isto e para criar um contexto cativante para crianças, não é? Portuguesas, francesas, espanholas, se calhar, não é? Do outro lado do mundo, e podemos contribuir para apresentar este trabalho da melhor forma para outras culturas, não é? Sempre com a ideia de que não vamos pôr aqui instrumentos estrangeiros, não vamos pôr aqui um saxofone, instrumentos que sejam estranhos a esta sonoridade, a esta raiz cultural, não é? Mas então é uma mistura disto tudo e sim, também um pouco da nossa criatividade, um pouco da nossa estética, se quiser. Tínhamos duas condicionantes básicas. A primeira tinha de ser tudo extremamente portátil, não é? E a segunda era a questão da eletricidade. Nós sabíamos que na Guiné não há eletricidade em todo lado. Portanto, pensámos uma série de gravadores, porque tínhamos de ter um plano A, um plano B e um plano C, não é? Nestes processos, quer dizer, nós chegamos às tabancas, às aldeias, e estamos a falar com as pessoas e depois, de repente, sair assim um equipamento grande pode ser é um elemento um bocado intrusivo e mete medo, não é? Nós, desde o início, achámos que era fundamental ter alguém na equipa de recolha, ter uma pessoa do sexo feminino para chegar às mães, porque as crianças cantam, mas as crianças cantam aquilo que as mães lhes ensinam e que as mães lhes cantam, muitas vezes. E achámos que em muitos ambientes seria mais fácil ter uma mulher para chegar a essas mulheres. Eu fui convidada para substituir a Violeta, porque isto era um projeto que eles tinham desta recolha de música na Guiné. Entretanto, a Violeta ficou grávida em cima da altura de partir para a Guiné e precisavam de alguém que fizesse o apoio, porque o projeto previa que fosse uma mulher, uma vez que havia-se recolher músicas infantis e também as canções que as mulheres cantam para embalar as suas crianças, e por isso o projeto considerou que era importante a equipa que iria fazer recolha no terreno integrar uma mulher para uma melhor aproximação às mulheres no trabalho de terreno. E, portanto, o entender crioulo, o conhecer o território, o conhecer o próprio guineense ocidentalizado, ou seja, aquele que já fala crioulo, que fala português e que vive na cidade e que está assim integrado numa cultura ocidental, não é? Mas tudo isso penso que foram as razões para me incluir no projeto. Nós também fomos numa época particular, porque é a época da apanha do caju. E toda a gente vai apanhar o caju. E o que acontecia é que quando nós chegávamos aos sítios, ou conseguíamos juntar ali um grupo de mulheres e de crianças que ficavam, que não iam para a apanha do caju, ou então combinávamos para o dia a seguir.
muitas vezes combinámos para o dia a seguir e aí sim eles já preparavam qualquer coisa. Muitas vezes havia, lembro-me de alguns sítios onde chegámos e as mulheres estavam todas com uma roupa, com a roupa toda igual, com uma roupa tradicional, mas não havia grande preparação. As pessoas ficavam surpreendidas e aquilo era o que saía no momento. O próprio processo de recolha nós tivemos de nos organizar por regiões e em cada região a realidade é que existem vários grupos étnicos, várias etnias que habitam a mesma região. Portanto, no fundo, a nossa ideia era replicar um pouco aquilo que foi a nossa viagem. Ou seja, em vez de organizarmos depois o CD por línguas ou por temáticas ou o que quer que fosse, achámos que faria mais sentido fazer uma viagem onde misturamos todas estas etnias e todas estas canções e vamos sempre pontuando com uma canção em crioulo, que é a língua franca da Guiné-Bissau, é a língua de comunicação entre toda a gente. Sim, também teve a ver com uma questão prática que é, de repente, nós temos cerca de 30 canções, não é, no disco, mas temos muito material, porque também partiu de uma vontade nossa de incluir pelo menos uma canção de cada etnia, de cada língua, não é? Nós recolhemos 16 línguas, 16 etnias, 18 línguas, contando com o crioulo e com o português, não é? Uma ou duas canções em português também. E de repente era muito repertório para fazer um alinhamento, não é? Começou a tornar-se um pouco complexo. E então a ideia também foi simular um pouco a viagem que o José e a Lúcia fizeram pela Guiné e ser uma viagem, o próprio disco ser uma viagem sonora pelas várias regiões da Guiné-Bissau, não é? Com estes separadores, com estas ligações do crioulo, não é? No fundo é o que liga toda um pouco as várias culturas guineenses. O português então é uma minoria de pessoas que fala, o crioulo está muito espalhado, mas principalmente nas cidades ou nas pequenas vilas, as capitais de região, digamos, porque nas aldeias as pessoas falam as suas línguas tradicionais, é claro, com algumas exceções, como encontramos agora, que houve duas etnias que eu sabia que elas já tinham uma grande aculturação, mesmo assim eu fiquei espantada porque não estava à espera do grau de aculturação que eles têm, que são os mancanhas e os manjacos, duas etnias onde as crianças já nem sequer cantam nas línguas tradicionais, em casa só falam crioulo, só cantam em crioulo. As poucas crianças que encontramos dessas etnias a falarem, a conseguirem canções, a saberem canções na língua tradicional, eram crianças que eram canções evangélicas, das igrejas evangélicas, né? Portanto, já não eram canções tradicionais. E mesmo com as mães dessas crianças, houve muita dificuldade em encontrar mulheres que ainda se lembrassem de canções na sua língua tradicional. Portanto, são duas etnias que se estão a aculturar muito, muito rapidamente e que estão a perder a língua tradicional e como tal também as suas canções ou parte da sua riqueza cultural está a ser perdida assim. Portanto, mesmo com este curto espaço, 6 semanas, é realmente muito pouco tempo para fazer um trabalho deste, mas apesar disso, o termos conseguido mesmo assim algumas canções mancanhas e manjacas, acho que é um feito inestimável, que permitirá pelo menos que estas canções sirvam como um acervo de uma cultura que está a desaparecer. Nós predominantemente gravámos vozes, muitas vezes acompanhadas de palmas. Depois, pronto, havia sempre a minha preocupação com a questão técnica do som. Às vezes tentava pedir-lhes para cantar a mesma música que já tinham cantado, mas sem palmas, para tentar ficar com a voz mais limpa possível. Mas era raro o sítio onde havia um instrumento. Havia
Às vezes havia um djembé, às vezes havia um bidon onde eles batiam, pontualmente havia um instrumento ou outro, mas fundamentalmente é vozes. O que foi gravado foram as vozes. A exceção é a Tabatô, que é a tabaca dos músicos. É lá que constrói uma série de instrumentos, como a corá, como os balafons, e mesmo uma grande parte da economia daquela tabanca gira em volta da música. São quase todos músicos. E aí sim, eles prepararam-nos uma apresentação, para além de juntarem as crianças para cantarem para nós, fizeram-nos uma apresentação um bocado da música deles, e também danças, e depois ainda tivemos lá a socializar com instrumentos. Também foi um momento engraçado. Eu fui muito entusiasmada porque era uma descoberta total, mais a mais porque eu tinha a ideia de que seria difícil de encontrar canções de crianças, porque eu não tinha essa experiência de ver as crianças a cantarem as suas canções infantis. E tenho que chegar à conclusão que realmente as canções são essencialmente canções para integração na sociedade e não canções lúdicas. Ou seja, as crianças muitas vezes cantam as canções dos adultos, e as canções dos adultos são canções que têm a ver com determinados rituais ou situações da vida de uma comunidade, como um funeral, um casamento, uma cerimónia de iniciação dos jovens, que seja a transformação de rapazes em adultos, a passagem de rapazes para adultos. E portanto, são tudo canções, ou canções de valorizar os atos heroicos de um guerreiro. E portanto, as crianças cantam mais este tipo de canções, portanto, imitar as canções dos adultos, que acaba por ser também uma forma logo de irem conhecendo os caminhos ou as peles que irão vestir, onde se irão integrar na sociedade quando adultos. Ou têm agarram numa pequena frase sem grande significado e repetem com uma melodia. Ou seja, com isto o que quero dizer é que não há exatamente canções no género Os Patinhos Sabem Bem Nadar, ou Rosa Vira a Saia, ou Fui ao Jardim da Celeste. Ou seja, a canção lúdica para entreter. A ideia com que eu fiquei é que as crianças cantam as canções dos adultos, portanto a canção tem uma função também educativa. Então, convidámos 3 músicos guineenses que vivem em Portugal já há bastante tempo. O Brahim Magalhassá, que toca a corá, o Guelado Sané, que toca várias percussões da Guiné, e o Boubacar Jabaté, que toca o balafon. E achámos que estes instrumentos englobavam um conjunto de sonoridades, portanto, instrumentos mais simbólicos da Guiné-Bissau.
bocado fizeste aí qualquer coisa que me chamou a atenção. Quando o José e a Lúcia voltaram da Guiné-Bissau, trouxeram uma quantidade de material incrível, e sobretudo se considerares que eles gravaram aquilo tudo em 6 semanas, não é? E de repente para mim foi mergulhar na viagem que eles tinham feito, né? Foi através do som, não só das músicas como depois dos comentários, porque eles gravaram a explicação das letras ou da temática da canção ou do contexto da canção. Para mim foi mergulhar no universo da Guiné, nas várias regiões, nas várias línguas, várias etnias, né? E foi ao mesmo tempo que fazia esse mergulho na viagem, foi o pensar como é que podíamos apresentar aquele material, não é? Algumas eram mais, para mim, alguns temas eram mais importantes em termos musicais, outros mais em termos das temáticas. Tentámos, como te disse há bocado, ter alguma representatividade, de englobar o máximo de línguas, ou todas, né, se possível, no disco. E depois foi o pensar que instrumentos é que pomos, e com os músicos guineenses aqui no estúdio foi um pouco esse o trabalho, foi um trabalho muito de colaboração com eles, obviamente, não é? Agora sozinhos. Vai lá. Não, está mal. Não, deixa depois pôr no sítio. Podemos gravar com este ritmo delas agora. Olha, menino, Que é interessante ver como na Guiné, como de resto na maior parte da África, a canção está muito intimamente ligada ao movimento, não é? À dança. E nós nas culturas ocidentais separamos tudo muito, a dança, a música, as artes, não é? E de repente a música africana está muito ligada à dança e ao movimento, e de tal forma que eu por vezes estava a ouvir as gravações, eu que não estive lá, não é? Ouvia as gravações que eles fizeram, e de repente eu intuí, eles estão a dançar nitidamente, estão a cantar, a bater palmas e dançar, e a ver os vídeos que eles gravaram e estavam. Isso era nítido na forma como eles cantavam e como, na rítmica toda da canção, que está lá o movimento. Eu ia ver os vídeos e, claro, estão a dançar, óbvio, estão a dançar, é muita gente. Esta é outra característica. As canções nunca ninguém canta a canção parada, quieta, como se estivesse em cima de um palco a cantar para alguém. Não. A canção é um ato de prazer. E, portanto, eles desfrutam enquanto estão a cantar. E desfrutam sentindo a canção no corpo todo. Eles sentem a canção, mexe com o corpo todo. O som sai pela boca, mas o corpo movimenta-se pelo som, conforme o som. Adicionam a batida das palmas, porque depois a mulher, quando está a cantar, não está preocupada se quem está a ouvir é uma mulher ou um homem. Elas, quando estão a cantar, elas estão-se a deleitar para elas próprias. A assistência é secundário. Elas não estão a cantar para um outro público. Ficam contentes que sejam gravadas, mas elas estão a cantar porque elas estão a gozar com aquilo que estão a fazer. Gozo próprio. E isto é também uma grande recompensa. Aumenta-me só a parte do baixo. Do baixo, é isso que eu estava a dizer. Isso que eu estava a pedir. Porque ele estava um bocado fraco. Era isso. Ok, tá bom. Pulingo, Tegalba, Anakanga, Pulinge, Tegalba, Anakanga, Pulingo, Tegalba, Anakanga, Pulinge, Tegalba. Tegalba, Anakanga, Pulinge, Tegalba, Anakanga, Pulingo,
Anakanga dojinge tegamba, anakanga dingo tegamba, anakanga dojinge. Qualquer gráfico só está a passar com o professor. Houve vários episódios muito engraçados aqui nas gravações. Um deles foi com o Saneco, o percussionista, que gravou as percussões, que de repente estava a gravar um conjunto de tambores, são 3 tambores, que são os tambores mandinga, que são uma coisa muito particular de Gabu, da região dele, da cultura mandinga, e de repente nós tínhamos uma canção, tinha uma marcação com palmas, e ele começa a gravar o primeiro tambor. E a nossa primeira reação é olhar para o Zé e começar a pensar, tipo, o que é isto? Aos nossos ouvidos toda aquela rítmica estava completamente oscilante, completamente fora até, né? E de repente ele começa a gravar o segundo tambor e nós fizemos os dois. Ok. Aquilo de repente colou, né? Aquilo como uma cola e de repente juntou toda aquela coisa. E de facto são linguagens muito diferentes para nós, né? Para os nossos ouvidos ocidentais. Marcam noutro sítio, acentuam noutro sítio. Isso tem sido obviamente riquíssimo, né? E também nós tentámos perceber e integrar isso no nosso trabalho e perceber, respeitar essa carga nesses códigos. O facto de não haver tantos trabalhos sobre a Guiné em termos musicais também aumenta a nossa responsabilidade, né? De tratar isto como um documento que vale a pena ficar, né? Ainda houve algum trabalho de edição, portanto, de incluir os instrumentos e aquilo que eles fazem lá, quer dizer, aquilo que nós recolhemos foram as canções em bruto, só a melodia. E nós agora estamos a pôr toda esta roupa destes instrumentos e todos aqueles ambientes, e mesmo a própria construção do CD, e acho que vai ser surpreendente para eles. Acho que sim. Juliana, we matinga. Juliana nangan kore. Mbi maningan wa. Bebe matingan wa. Juliana, we matinga. Juliana, we matinga. Juliana nangan kore. Mbi maningan we. Juliana ebe matingan we. Juliana, we matinga. Juliana, we matinga. Juliana nangan kore. Mbi maningan wa. Juliana ebe nangan we. Mbi matingan wa. Mbi maningan wa. Juliana nangan kore. Mbi maningan we. Juliana ebe nangan wa. Juliana Yes. Como é que se diz sim em mandinga? Como é que se diz sim em mandinga? Abetiata. Abetiata? Abetiata, tá bom. Então tá bom. Tá bom. Abetiata tá bom? Como é que se diz? Está muito bom.
Tem fanfã. Tem fanfã? Tem fanfã? Tem fanfã, gosto imenso. Isso mesmo. Tem fanfã! Uma coisa que acho que nos fomos apercebendo desde o início, e principalmente depois deles voltarem e terem tanto material, foi que fazia sentido pensar isto. Ok, o disco é o objeto central, mas não precisa de ser só um disco. Daí eles terem feito um blog de viagem que reporte mais ou menos um diário de bordo. No fundo, divulgar isto de uma forma mais ampla, não é? E daí temos o projeto e vamos fazer uma plataforma em que o disco seja passível de ser ouvido, em que tenhamos alguns textos que também vão integrar o CD, em que as pessoas possam ler o CD. Vai estar também lá o dossiê pedagógico que nós vamos fazer e que vai, no fundo, ser um complemento ao CD que permita uma outra audição ou que suscita ou fomente uma outra audição e que também vai ser enviado para a Guiné. E, nesse sentido, percebemos, pelo feedback que eles deram da recolha, que mesmo para a divulgação dentro da Guiné isto é muito importante, porque como não há eletricidade também não há muitos leitores de CDs, mas eles têm muito acesso à internet, apesar deste paradoxo internet e eletricidade, e portanto pode ser uma forma muito interessante das pessoas lá no território poderem ouvir o disco que no fundo ajudaram a produzir. Outra das coisas que queremos fazer, e com a FECA, obviamente, é fazer chegar o disco às rádios comunitárias, que são um elemento de passagem e de comunicação fundamental na Guiné. No fundo, aprendemos tanto com este projeto que achamos interessante, eventualmente, vir a replicá-lo noutros territórios, seja em Portugal ou fora de Portugal. Porque, de facto, é um processo muito rico, muito intenso, porque foi muito pouco tempo, mas que nos permitirá, eventualmente, fazer o mesmo trabalho noutros sítios. Para nós, acho que também era interessante. Estava-me a lembrar de uma vez que tiveram a mostrar um bocadinho da pré-seleção que fizeram antes de chegar a este alinhamento. Pai, de repente a pessoa, nós que até, por exemplo, eu conheço a música do Mali, nós conhecemos músicas de alguns territórios que chamamos as músicas do mundo, não é? Como se a ocidental não fosse do mundo. Pai, de repente a pessoa ouve, porque é que isto não é conhecido? Porque é que estes grupos não circulam pelos ditos festivais de música do mundo? No outro dia vim a ouvir um bocadinho das gravações de Corá. Pai, é lindíssimo, é hipnotizante, tipo... Pronto, eu sou produtora e a ideia é logo, tipo, isto tem de ser divulgado, tem de circular e, portanto, nesse sentido, acho que para mim é mesmo super fixe fazer
projeto e ter a possibilidade de contribuir um bocadinho para se divulgar esta cultura que nem em Portugal é conhecida e nós temos uma ligação privilegiada com tudo o que tem de bom e mau, quando mais no resto do mundo, não é? A Guiné é um país muito especial. A Guiné é um país pobre. Na lista, no fim da lista, ou quase no fim da lista dos países em via de desenvolvimento, portanto com extremas dificuldades. No entanto, é um país que nos conquista imediatamente. Ada cumbumbe lendasa. Ada cumbumbe lendasa. Papala junda boca cabum. Ficar com a cara pouco amiga, não é? Ficar com a cara pouco amiga, isso não é bom.